Desperta News Ufologia. Bem-vindo a mais uma imersão profunda nos grandes pulsos da investigação do desconhecido, das tribunas silenciosas dos parlamentos europeus aos bastidores digitais do poder global, passando por hackathons no convés dos porta-aviões, documentos revelados, a volta do portal Phenomenon e talvez a maior entrevista sobre disclosure da história. Bateu a curiosidade? Aqui também. Eu sou Sonora e convido você a atravessar comigo essas camadas onde fato, silêncio e revelação nunca caminham sozinhos. A França, tradicionalmente referenciada na análise dos fenômenos aéreos, viveu um marco raro e inquietante. Especialistas em defesa, ciência e inteligência sentaram-se juntos para discutir de maneira inédita e pública como lidar com objetos voadores que desafiam o olhar estratégico do Estado. O debate foi conduzido por figuras de alta credibilidade, como o general reformado Bruno Mignot e Sylvain Maisonneuve. O centro da discussão foi o emblemático episódio de 5 de novembro de 1990, milhares de testemunhas e luzes cruzando o céu registrado por militares e polícia, mas arquivado sob uma explicação considerada por muitos como rasa reentrada soviética. A seriedade do encontro elevou uma inquietação antiga a novos patamares. O país, apesar de suas instituições técnicas, nunca criou protocolos robustos para lidar com a hipótese de uma manifestação pública e inegável durante eventos nacionais. Um 14 de julho sob o signo do fenômeno aéreo não identificado. Entre o receio político e o medo de associação ao sensacionalismo, estudiosos como Baptiste Friscourt apontaram sem integração real entre militares, ciência civil e canais internacionais, o risco de informação errada, ou pânico, não pode ser subestimado. Se há um fantasma real entre burocracia e mistério, a França parece ainda estar no início da trilha para enfrentá-lo. Vamos observar os próximos passos desse dilema, pois o fenômeno não espera as reformas internas. No Canadá, enquanto isso, a busca por respostas assume contornos de política nacional. O aguardado projeto Céu Canadá anunciou a divulgação próxima de seu relatório final sobre avistamentos inexplicáveis, prometendo elevar transparência, padronização e, quem sabe, um sopro de confiança pública. O responsável técnico Luc Gauthier enfatiza: há entre 600 e 1.000 casos relatados anualmente, mas só 1 em cada 10 ousa, por coragem ou pragmatismo, tão estranho que presenciou. A proposta canadense vai além do debate sobre vida extraterrestre. Quer fortalecer a segurança, combater a desinformação e impedir que o vazio estatal seja ocupado por especulação. Ao sugerir uma agência central, conectando órgãos, especialistas e sociedade civil, o país busca posicionar-se como referência e não mero seguidor do panorama internacional. Fica a pergunta: será que a aposta em transparência pode redefinir o modo como governos lidam com o mistério? Vale prestar atenção nisso. No Vaticano, a transição papal virou palco para pedidos que desafiam até mesmo os séculos de sigilo e tradição da Igreja. O cineasta e pesquisador britânico Mark Christopher Lee, apoiado por estudiosos como Rob Howells, aproveitou a vacância do trono para clamar, com razoável barulho midiático, que o novo Papa abra de uma vez por todas os arquivos secretos sobre Fátima e objetos voadores não identificados. Para Lee, o milagre de 1917 seria, na verdade, um clássico da casuística dos fenômenos aéreos. Objeto brilhante, mudanças do clima, um ser radiante e, claro, mensagens incompreendidas. Pressionado pela narrativa oficial da Igreja, o episódio foi canalizado ao sagrado, mas não explicado. Ao cobrar a abertura da Santa Sé, Lee não aponta só para o passado, ele alinha o Vaticano ao pulso mundial do fenômeno, pois se tudo se conecta, os arquivos eclesiásticos podem, ironicamente, ser o último recurso de uma ufologia em busca de legitimidade científica. Será este o início de algo maior? Ladear os estados e desafiar fronteiras institucionais virou projeto concreto no Reino Unido. O UAP Files Podcast, liderado por Jimmy, inspirou-se nos movimentos norte-americanos e canadenses para propor uma rede de pesquisa cidadã dedicada a monitorar céus e coletar dados, não mais esperando que governos, Congresso ou Forças Armadas deem respostas. A ideia é radical e honestamente refrescante. Une cientistas, tecnólogos, pesquisadores independentes e até praticantes de habilidades psíquicas em uma coleta colaborativa. O modelo segue exemplos como o grupo Skywatcher, de Jake Barber, apoiado pelo renomado Gary Nolan, e foca em documentação rigorosa por meio de sensores e drones. Ao driblar o medo de sensacionalismo, essa onda sugere algo além do faça você mesmo, um hack coletivo da realidade.
E convenhamos, o céu nunca esteve tão em disputa entre ceticismo oficial e ciência cidadã. Que outras portas esse caso ainda pode abrir? Interligando ciência, criatividade e um leve aroma de descontração tecnológica, o lendário porta-aviões USS Hornet abrigou o UAP Hackathon, uma maratona onde pesquisadores, tecnólogos e engenheiros se reuniram para investigar fenômenos aéreos misteriosos usando ferramentas inéditas, inteligência artificial, análise psíquica e análise avançada de materiais. O evento marcou não só pela inovação técnica, como a criação de modelos de código aberto para detecção, análise espectrométrica e documentações de supostos contatos psíquicos, mas pelo espírito comunitário e pela visão de que ciência de ponta precisa abraçar ética e colaboração, e não o fortalecimento apenas militar. Gary Nolan, Deep Prasad, Dennis Sheehan e outros nomes de destaque fizeram do Convés um laboratório aberto. Interessante notar, entre a busca científica e o debate moral, a investigação dos fenômenos aéreos se reinventa e desafia fronteiras. Será este um modelo para as próximas investidas? No desfecho do hackathon a bordo do US Hornet, os debates sobre a comercialização de tecnologias relacionadas a fenômenos anômalos ganharam tom incisivo e, por que não, visionário. Em painel comandado por Jesse Michaels, Daniel Sheehan, Peter Skafish e Marilyn Ma, ficou evidente que há uma corrida não só por respostas, mas por controle, entre militarização, compartilhamento aberto e responsabilidade planetária. Sheehan, voz histórica da defesa dos direitos civis, criticou o velho modelo de segurança nacional e fez um apelo por uma governança global cooperativa diante das novas tecnologias, antigravidade, sensores avançados, neurotecnologia. Marilyn Ma defendeu o caminho dos dados abertos, mas com protocolos de segurança. Skafish lembrou, mesmo que existam fenômenos não explicados, não podemos esquecer as demais crises da humanidade. O clima era claro, se o segredo foi regra até aqui, talvez seja a hora de redefinir o próprio papel da ciência como bem coletivo. Fica a reflexão. Como equilibrar inovação, interesse público e controle em tempos de revelações tão sensíveis? Nos laboratórios e revistas de ponta, a pesquisa vai saindo da névoa do anedótico para ganhar rigor com a proposta de Rony Vernet e colegas, publicada na Acta Astronáutica, de uma matriz objetiva para avaliação de casos relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Estruturada em eixos de evidência e compreensão científica, a metodologia propõe um salto além do eu vi, detalhando critérios como qualidade dos dados, confiabilidade das fontes e compatibilidade com o conhecimento físico atual. O modelo foi exemplificado pelo caso da Lockheed, em 1953, mostrando que nem tudo que tem boas testemunhas encontra explicação convencional. O avanço é notável. Ao propor classificação sistemática das ocorrências, o artigo de Vernet sugere que a ciência pode e deve se reapropriar do debate, abrindo portas para investigações sérias em cenários antes dominados por rumores e opiniões. Interessante notar que a internacionalização do debate brasileiro, capitaneada por nomes como Vernet, joga luz sobre um novo ciclo de maturidade, onde métodos robustos pavimentam a estrada do diálogo científico, algo que vale seguir de perto. Relatórios inéditos do Exército dos Estados Unidos revelaram a extensão e os limites do monitoramento de fenômenos aéreos anômalos em áreas-chave, como Lake Erie, Dugway e bases na Arábia Saudita. Documentos recém-liberados, ainda que marcados por largas faixas de censura, detalham rotinas de detecção, exercícios táticos e a adoção de tecnologias para responder a incursões de drones e objetos não identificados em zonas restritas. Os registros mostram limitações tecnológicas, temor de espionagem, atrasos de comunicação e vontade de articular respostas mínimas. Tudo isso sem tornar público demais nem sua ignorância, nem seu interesse. O Exército opera em parceria próxima com o Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, mas mantém boa parte das conclusões sob justamente anonimato e segredo. Fazendo eco ao cenário global, observa-se que mesmo diante de fatos inexplicáveis, a regra do silêncio, mais que a presença do insólito, é talvez a expressão mais clara da política de Estado. Uma pergunta inevitável: o que ainda está sendo retido nas entrelinhas desses relatórios? No Departamento da Marinha dos Estados Unidos, outra cortina foi brevemente levantada. Após anos de pedidos, vieram à tona os documentos fundamentais da histórica força-tarefa dos fenômenos aéreos não identificados, revelando sua estrutura secreta, missão ampla e um comitê executivo de alto nível,
cujas funções exatas seguem parcialmente ocultas. O objetivo da força era expressivo: colher, explorar e analisar dados técnicos, científicos e operacionais para evitar surpresas estratégicas, operando entre agências, departamentos e setores. Intrigante notar que, embora vendida publicamente como acessório ou mesmo gasto inútil, a força-tarefa sempre contou com protocolos de sigilo, supervisão de alto escalão e, pelo que os documentos sugerem, uma cultura institucional de levar o fenômeno a sério. Mas não necessariamente ao cidadão comum. Como bem pontuou um observador, não é à toa que a luta por transparência é tão árdua no coração da burocracia americana. E, nos parlamentos, o tom não poderia ser menos peculiar. Em entrevista rápida nos corredores do Congresso, a deputada Nancy Mace, outrora símbolo da busca por transparência nos temas relacionados a fenômenos aéreos não identificados, declarou confiar integralmente na palavra do ex-presidente Donald Trump, justificando sobrevoos de drones em Nova Jersey como oficiais, por autorização da Administração Federal de Aviação. A declaração gerou reações imediatas entre entusiastas e investigadores. Para alguns, Mace teria abandonado o papel de voz independente diante do sensacionalismo, passando a reforçar versões governamentais sem questionar. Para outros, trata-se apenas de mais um capítulo da politização do fenômeno, quando o mistério entra no jogo partidário, perde-se parte do ímpeto investigativo e corre-se o risco de naturalizar práticas de ocultamento sob o véu do alinhamento político. Algo para se observar atentamente nos próximos desdobramentos do debate parlamentar. Enquanto isso, do outro lado do Capitólio, o senador Mike Rounds, uma figura de peso na legislação pró-transparência, adotou ironia e distanciamento ao comentar a recém-criada Força-Tarefa dos Segredos da Câmara, responsável por investigações que misturam fenômenos aéreos não identificados, assassinatos históricos e escândalos geopolíticos. Rounds, responsável inclusive pela redação de leis que exigem liberação de registros sobre fenômenos não explicados, vê no novo comitê uma espécie de playground para parlamentares ávidos por teorias alternativas. Melhor mantê-los ocupados, ironizou. O episódio mostra, de forma nada sutil, a luta interna entre ceticismo, pragmatismo e desejo de protagonismo, uma dança constante em tempos de desinformação estruturada. Interessante perceber como o mesmo nome pode oscilar, segundo o contexto, entre o papel de guardião da revelação e fiador do status quo. Isso diz muito sobre as dificuldades da governança do desconhecido. O National Archives and Records Administration dos Estados Unidos finalmente lançou um portal temático cheio de promessas e algumas armadilhas. Ali a expectativa era por revelações inéditas sobre fenômenos anômalos. Mas boa parte dos documentos liberados revelou-se apenas reorganização de arquivos antigos. O que era novo de fato, como gravações de áudio sobre o caso Roswell, ressurgiu por vias paralelas e ganhou destaque ao mostrar tentativas de driblar a lei da transparência, com físicos militares relatando ocultação intencional de documentos por parte de oficiais. A confusão e o sabor de decepção não desmentem, no entanto, um fato central. Criou-se uma trilha mínima para liberações contínuas, e cada pequeno vazamento, como a gravação de Charles B. Moore, expondo bastidores da manipulação informativa pós-Roswell, adiciona textura à investigação coletiva. O clima é paradoxal. A frustração de promessas não cumpridas caminha ao lado da sutil esperança de que, no meio de arquivos reorganizados, algo verdadeiramente disruptivo ainda possa emergir. Vamos observar os próximos acessos com lupa. A já mencionada gravação, registrada em 8 de junho de 1994, traz à tona de maneira inédita o modus operandi da ocultação pós-Roswell. O físico Charles B. Moore detalha como documentos, potenciais provas e correspondências foram deliberadamente retidos ou enviados a canais privados para evitar a investigação pública amparada na Lei de Liberdade de Informação. O áudio, destacado por influenciadores e pesquisadores, confirmou aquilo que décadas de acusações apenas sugeriam. O Estado, diante do insólito, recorre não só ao segredo oficial, mas à mobilização individual de figuras dispostas a resgatar materiais do crivo público. Até agora, a caça aos arquivos mencionados pelo coronel Duffy, que manteria baús de documentos em seu porão, permanece sem desfecho. Vale perguntar, quantas Roswell secundárias ainda jazem ocultas em sótãos privados e escaninhos removidos das rotinas oficiais? Agora, um rápido intervalo na nossa investigação para um jabazinho, mas prometo que vale a pausa.
Já pensou em lançar seu próprio podcast? Mas só de imaginar o trabalho de roteirizar, gravar, editar e publicar, já bate aquele desânimo? Pois deixe-me apresentar o PodNow. Este serviço foi criado para simplificar todo o processo. Com a inteligência artificial do PodNow, é possível transformar qualquer conteúdo em um podcast com eficiência e rapidez. Seja você uma empresa que precisa se comunicar de forma moderna, um educador que quer dar voz a seu material, ou só alguém que, como eu, adora disseminar conteúdo, o PodNow cuida de tudo para você. O mais curioso, o Desperta News também é produzido por essa tecnologia, testada e aprovada, e que permite até usar sua própria voz de maneira automática se preferir. O PodNow roteiriza, grava, edita e publica para você. Quer conhecer mais? O link está na descrição deste episódio. Facilite seu caminho para dar voz às suas ideias. E aproveitando que estamos falando de conhecimento, não posso deixar de citar o canal Portal Fenomenum, comandado pelo pesquisador Jackson Camargo, referência máxima em pesquisa ufológica séria no Brasil. Todas as terças-feiras o canal recebe uma banca para analisar em profundidade as principais notícias que debatemos por aqui. Nas quintas, as discussões se abrem para temas variados e atuais da ufologia, sempre com participação do público. Inclusive Flávio Fernandes, nosso patrão aqui do Desperta, está presente em algumas lives. Se quiser acompanhar de verdade o que de mais importante acontece no universo ufológico do país, sugiro ficar de olho e, se achar interessante, inscrever-se no Portal Fenomenum no YouTube. Informação, aprofundamento e espaço aberto para quem quer pensar além do básico. Talvez nenhuma revelação tenha sacudido tanto a comunidade quanto a entrevista histórica de Harold Malmgren, ex-conselheiro de 4 presidentes norte-americanos, que decidiu, ao final de sua vida, abrir o jogo sobre tudo, desde o contato direto com materiais não humanos, passando pelo envolvimento em programas militares ultra-secretos, até seu papel nas tensões da Guerra Fria. Na entrevista conduzida por Jesse Michels, Malmgren não só detalha episódios de bastidor, como o recebimento de artefato após um teste nuclear, a influência de um sobrevivente de Roswell na estratégia militar americana e a intermediação secreta de cartas entre John Fitzgerald Kennedy e Nikita Khrushchev, como também denuncia o acobertamento global sustentado por redes profundas, incluindo Majestic 12, Vaticano e Cavaleiros de Malta. O mais provocador, Malmgren acredita que objetos voadores não identificados alertam a humanidade para o risco de destruição nuclear, e que foi justamente o ímpeto de revelação de John Fitzgerald Kennedy, associado aos fenômenos aéreos não identificados, a principal razão de seu assassinato. O depoimento entrelaçando ciência, esoterismo político e uma visão quase filosófica do destino humano traça um novo patamar de desafio para quem pensa que já viu de tudo no universo dos fenômenos anômalos. Tenho a sensação de que não há mais como voltar atrás. Será esse, então, o momento de maturidade do debate global? Com a entrevista de Malmgren, não demorou para que os impactos se espalhassem como um rastilho de pólvora. Primeiro nos fóruns dedicados à ufologia séria, depois nos bastidores das comunidades de inteligência alternativa e, por fim, nas trincheiras da informação pública. Foi o suficiente para que forças reativas se mobilizassem rapidamente, e a primeira batalha aconteceu na Wikipédia. Relatórios internos e discussões públicas revelaram que a página de Harold Malmgren foi marcada para exclusão menos de 24 horas após a divulgação da entrevista histórica. O argumento? De que ele seria um funcionário de baixo escalão e que suas declarações sobre fenômenos aéreos anômalos seriam teorias malucas, frequentando apenas os cantinhos esquisitos da internet. A tentativa, liderada pelo editor identificado como Chet Ford, gerou imediata comoção e denúncias de censura ideológica. Figuras respeitadas como Jesse Michels, pesquisadores ufológicos e jornalistas investigativos, se manifestaram em defesa da manutenção da página. Em meio ao embate, foi necessária até mesmo a intervenção do cofundador da própria Wikipédia, Jimmy Wales, que em gesto raríssimo afirmou excluir Harold Malmgren seria um erro grave. A excentricidade percebida à visão não invalida sua notabilidade histórica. A página foi mantida, mas o episódio deixou claro, em tempos de revelação, o controle da narrativa se tornou ainda mais disputado que a própria informação. A crise da Wikipédia trouxe à tona um nome conhecido dos bastidores do ceticismo militante, os Guerrilla Skeptics on Wikipedia, grupo liderado por Susan Gerbic,
acusado de usar a plataforma como trincheira ideológica para censurar temas considerados fronteiriços, incluindo qualquer abordagem séria sobre o fenômeno dos WAPs. O modus operandi é quase invisível ao público geral: rotular, desqualificar, apagar. Enquanto o discurso público avança, reconhecendo a legitimidade dos estudos sobre fenômenos aéreos não identificados, como atestam hoje figuras como John Brennan, ex-diretor da CIA, e o próprio Congresso dos ESUSA, os guerrilla skeptics mantêm trincheiras nas sombras, combatendo o avanço da informação. O caso Malmgren foi mais um entre tantos. Tentaram apagar a história de um conselheiro de 4 presidentes simplesmente porque suas palavras desafiam a narrativa oficial. Mais do que censura, o que vimos foi uma tentativa desesperada de manter o véu sobre o desconhecido. Enquanto isso, no Brasil, uma boa notícia para quem valoriza a investigação séria: o portal Fenomenum, referência histórica da ufologia nacional, voltou ao ar com visual renovado e uma proposta ainda mais consistente. Sob a liderança de Jackson Luiz Camargo, o site agora traz uma estrutura mais robusta, com casos históricos revisados, novas sessões de pesquisa documental e a criação de espaços dedicados a temas como governos e fenômenos aéreos anômalos. Além disso, o portal se fortalece como polo de conhecimento atualizado, agregando artigos, estudos e materiais exclusivos sobre as manifestações do fenômeno ao longo das décadas. No YouTube, o canal Fenomenum também avança com lives semanais, análises de notícias às terças-feiras, debates aprofundados às quintas e uma nova vertente de expansão internacional com transmissões em inglês. É a ufologia brasileira se posicionando de forma ética e sólida no cenário global. O fenômeno não apenas ressurge, ele reafirma seu papel como um dos principais guardiões da investigação ufológica séria no Brasil. Ufa! Que episódio chicante, né? Gostaram? Em meio a revelações históricas, tentativas de censura digital e renascimentos importantes da pesquisa séria, uma coisa é certa: o despertar não pode mais ser contido. As palavras finais de Harold Malmgren ecoam: há muito mais entre o céu e a terra do que as estruturas de poder ousaram admitir. E agora, finalmente, as camadas do segredo começam a se desfazer, uma a uma, diante dos nossos olhos atentos. Se você chegou até aqui é porque sente o mesmo pulso vibrando em sua mente, o desejo de saber mais, de ultrapassar o véu, de participar desta nova etapa da jornada humana rumo ao desconhecido. Então, compartilhe este conteúdo. Leve esta investigação a quem também questiona, a quem também busca, a quem também desperta. Siga o Desperta News nas redes, assine nossa newsletter e junte-se a nós na busca pelas verdades escondidas. Nos vemos no próximo pulso.